você vai entender como que o inimigo também trabalha no povo do batismo de Cristo. Números 25, de 1 em diante, diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu. Comida o que é sacrificado aos deuses. E inclinou-se aos seus deuses, demônios. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, o Deus deles, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Diz o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Continua. Isso. É só isso mesmo. Perfeito. Portanto, a imoralidade sexual que aconteceu aqui, ela se deve a um indivíduo chamado Balaão. Se você pegar Números 24, 23, 22, 21, você vai entender que Balaão era um profeta mercenário. Dá para você acreditar que tem gente que professa o nome do Senhor e recebe dinheiro para profetizar? Você já viu isso? Não, eu vi isso agora, essa semana. Agora, há 3.000 anos atrás, pois é, aqui, ó, Balaão, ele recebeu uma oferta, um dinheiro bom do Balaque, o líder desse povo aqui, para poder amaldiçoar Israel. Mas acontece que quando chegava a hora dele amaldiçoar, ele via o povo todo no lugar de um acampamento, ele subia em cima de uma colina, e ali ele começava a jogar todo tipo de praga, tentar, né? Ele falava, ele organizava as palavras, fazia um ensaio, quando na hora de falar, ele abençoava o povo, ele não conseguia amaldiçoar. E aí, por fim, ele chegou à conclusão, porque ele chegou com o Balaque e disse: olha, não tem condição, porque contra Israel não vale encantamento, contra Jacó não vale feitiçaria. Porque todas as palavras que eu lanço, eu acabo abençoando mais ainda. Mas ele deu uma dica importante. Se você quiser, eu não vou poder receber sua oferta, porque eu não consegui te amaldiçoar Israel. Mas eu vou te dar uma dica. Se você conseguir fazer eles pecarem contra o seu Deus, contra o Deus deles, então você vai enfraquecê-los e vai matá-los. Sabe por que em Apocalipse tem uma igreja chamada Sardes, que está escrito que eles tinham o pecado de Balaão? Era o pecado que fazia os servos de Deus pecarem e se enfraquecerem para serem vítimas fáceis na mão do diabo. Esse é o pecado de Balaão. As mulheres convidavam os homens de Israel para fazerem o quê? Uniões mistas. Uniões mistas. E aí eles serviam os deuses deles. E isso o quê? Trouxe ira ao Senhor. Porque a impureza sexual contamina espiritualmente o corpo que devia ser para Deus. Deus tem ciúme do corpo dos seus adoradores. Por isso é que o pecado sexual especificamente traz alguns problemas de saúde. E essa é a questão da imoralidade. Agora vamos para o quarto. Avançando, já estamos, né? Olha aí, tentar a Deus. Olha aí no versículo 9 do seu livro de Coríntios. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram também e pereceram pelas serpentes. Meu Deus. Números 21, de 3 a 9, é esse texto que Paulo está se referindo, está em Números 23. E diz o seguinte: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Hormá. Então partiram do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés.
Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste lugar? Peraí. Israel acabou de receber uma vitória muito grande. Deus entregou cananeus nas mãos do povo de Israel. A vitória que eles receberam era para eles estar glorificando a Deus, mas parece que há uma arrogância e uma ingratidão muito grande pelo livramento que Deus fez. E eles logo em seguida começam com aquele velho discurso. E dessa vez, essa insistência, essa teimosia em desafiar a Deus, já não é mais um pecado de murmuração a Deus. Agora já é tentar Deus. Isso é uma coisa perigosa. Tentar a Deus é o seguinte, é você desafiar alguma coisa que, na verdade, está além do que devia ser, do que podia ser assim. Você lembra quando Jesus recebeu uma proposta do diabo, o que ele disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem conversa com o diabo. E aí, continuando, olha só, versículo 5. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe sobre um haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Essa serpente que está se referindo aqui, são as serpentes do deserto, são chamadas víboras. É um tipo de cobra que tem 2 chifrinhos. Se você já viu uma cobra com 2 chifres, só no deserto que tem. É a pior cobra que tem. E ela, antes de matar, ela produz um sofrimento, ela causa muita dor à pessoa que é picada. São chamadas serpentes abrasadoras. Elas vão queimando a pessoa antes de matar. O pecado é como algo que faz a pessoa sofrer bastante antes de matar. Porque o pecado mata. Mas antes de matar, ele faz sofrer. Faz sofrer. O pecado faz sofrer. Mas nós temos um antídoto que é Cristo Jesus. Jesus é o antídoto para a picada da serpente, o veneno mortal do pecado. Glória a Deus por isso. Eu posso ouvir uma aleluia. Glória a Deus. E já estamos indo para o encerramento. Esse pecado aqui é o 5º pecado. Nós já falamos sobre a cobiça, idolatria, imoralidade sexual, tentar a Deus e, por fim, olha aí no versículo 10. Não percamos o versículo 10. Estamos no mensagem positiva.